Bem-vindos a mais uma aula. Vamos continuar com o nosso módulo 8 de História da Cultura e das Artes. Hoje vamos falar sobre a pintura dos ismos. É um bocadinho longo, por isso vamos já começar. Quando é que se inicia este período dos ismos, dos ismos do século XIX e por vezes transição para o XX, inícios do século XX? Com a escola de Barbizon. A escola de Barbizon é uma aldeia localizada a cerca de 30 km de Paris, situada na floresta de Fontainebleau, e foi um local escolhido pelos pintores parisienses para pintarem a natureza em natureza, ou seja, estarem no local, na própria natureza, a pintar a natureza. Também fugiam à agitação político-social de Paris e ao rigoroso academismo da época, e já vamos ver isso. O academismo, se quiserem, quem os seguiu foi a pintura romântica, que é a outra aula, também já está disponível. Mas temos aqui uma outra vertente de pintores, que já vamos ver quais as razões, que não seguiram essa temática mais e estética mais academista. Eu deixei-vos aqui um mapa com localização. Temos Portugal, Espanha, França, aqui temos Paris e a sul de Paris temos então a aldeia de Barbizon. Barbizon, temos várias figuras que tiveram em Barbizon, uma delas Millet, que ainda temos lá a casa onde viveu e pintou, é um destes grandes pintores, e é uma aldeia muito interessante, muito realmente ligada à natureza. Se pesquisarem, eu deixei aqui algumas imagens. Quais foram as duas principais razões a que levaram a este movimento? Primeiro, os novos materiais, a possibilidade de novos materiais a partir da Revolução Industrial. No século XIX, com o desenvolvimento científico e tecnológico, a manualidade é substituída pelo ready-made, produtos industriais, e vamos ver isso até, por exemplo, o dadaísmo é um dos ismos que não pertence a este módulo, vai ser mais à frente, não deixa de ser um ismo, que rompe essa questão e questiona sobre esta questão dos ready-made. Portanto, nós estamos no início deste processo de pensamento sobre os ready-made. Os primeiros tubos de tinta encapsulados foram inventados por volta de 1841 pelo pintor John Gough Rand. Temos aqui uns exemplos, e depois passaram a ser em alumínio, como estão nos nossos tempos. O que é que isto permite? Permite que os pintores levassem as suas tintas já preparadas para o campo. As suas paletas, as suas tintas, levavam os seus diluentes e pintavam no local. Isto não acontecia até então. Muitas vezes o que eles faziam é iam para o local, desenhavam, não pintavam, desenhavam e voltavam para o ateliê para realizar então a pintura. Agora não, agora temos pintores que estão no local, levam as telas, levam os materiais todos e vão para a própria natureza representar a natureza. Outra questão interessante que levou a este advento foi, a esta questão do impressionismo, foi o advento da fotografia e surge do desenvolvimento científico e tecnológico que remonta a atenção desde o Renascimento. Portanto, desde o Renascimento, com a utilização da câmara escura, que se procura através da projeção da imagem, e temos isso, por exemplo, no filme que costumamos ver, e para quem não vê, para quem segue o canal e não vê, ver a Rapariga do Brinco de Pérola sobre Vermeer, é muito interessante e vê-se a utilização, a exemplificação da utilização da câmara escura, e portanto, tudo isso desde o Renascimento. O desafio consistia em como é que vamos fixar esta imagem que estamos a ver. E realmente surgem figuras que começam a conseguir fixar essa imagem da câmara escura e a desenvolverem formas de representação da realidade. Temos Nicéphore Niepce, um dos nomes mais importantes, com uma das primeiras fixações de imagem em 1816. Depois temos o Daguerre, que fica conhecido como o daguerreótipo, um tipo de fixação específica, que surge já em 1834, e por fim temos o William Talbot, que é mais a fotografia como a conhecemos hoje, de quem ainda realiza e conhece a fotografia analógica, do negativo positivo. Portanto, tirar um negativo e depois passar esse negativo a positivo. Para quem tem fotografias mais antigas em casa, pode observar. E isto já surge em 1846. Portanto, estão a ver o período de desenvolvimento de 30 anos para conseguirmos então boas representações da fotografia. Ainda assim, ainda temos o início do impressionismo, destes ismos, com algum medo, digamos assim, de sair destas questões do academismo. E, por exemplo, o realismo é interessante, que é ligado aos acontecimentos sociais e políticos que marcaram a França, um bocadinho ligado à pintura romântica, mas que se começa a querer soltar. Mas com medo,
Portanto, vamos para os ismos, vamos para esta dita modernidade e novas representações, mas ainda com algum receio. E, portanto, faz captação da realidade social da época, com fidelidade ao observado, e isenta de subjetividades. É uma arte que é utilizada como instrumento de denúncia social e política, portanto, um conceito socialista de arte útil, socialista no sentido de sociedade, não é? De arte útil, que ainda hoje temos, portanto, temos muitos exemplos disso. Eu deixei-vos aqui Gustave Courbet com um enterro em Ornans, que é exatamente um enterro comum, portanto, uma questão de temas ainda da época, portanto, ainda ligados um bocadinho ao romântico, apesar da plástica já se estar a soltar do academismo e começamos a ver isso pouco a pouco. Ainda Courbet temos então estas questões de denúncia social, por exemplo, o trabalho muito difícil dos britadores de pedra, que também é uma das pinturas de Courbet, que é do duro labor dos pedreiros, pretendia chamar a atenção da deplorável situação social desta classe em França na sua época, e portanto temos uma das pinturas muito interessantes também, ainda com realismo, estão a perceber? Esta questão do realismo, daí nós começámos a ter cuidado entre definir o que é realista, ou seja, mais ligado ao real, e o realismo, porque o realismo passa a ser uma vanguarda, uma corrente artística. Ainda Millet, uma das figuras interessantes que vos falei, que também foi para a escola de Barbizon, as respeitadoras trabalham sem se dar sequer ao trabalho, passa-se a redundância, de olhar para o espectador. Portanto, já numa perspectiva quase fotográfica do momento do trabalho. Temos em várias situações, Millet também se começa a soltar, começa-se a ver na pincelada, nas plásticas, que se começa ligeiramente a soltar, mas ainda com muito receio. Qual é a figura que dá aqui a transição? Manet, mentor dos impressionistas. É um pintor de transição entre o realismo e o impressionismo. Para alguns de vocês que têm alguma dificuldade entre distinguir entre Manet e Monet, apesar de não ser um pintor que eu não vou desenvolver aqui porque não temos tempo para estes vídeos de síntese, mas se vocês pensarem no alfabeto, Manet, A, Monet, O, está depois, certo? Portanto, se vocês conseguirem pensar Manet no início, Monet no fim, vocês sabem que Manet vem primeiro, portanto quando falo em Manet estamos a falar de quem veio antes, e Manet ainda não é uma figura propriamente do impressionismo como vai ser Monet. Eu tenho uma das pinturas para vos dar como exemplo. Como vos digo, só esta aula dava se calhar um vídeo de 1 hora, se quisessem explicar as coisas como deve ser, porque acontece muita coisa só em meia dúzia de décadas. Portanto temos aqui uns grandes acontecimentos, a efervescência posterior à fotografia que nos leva aqui a uma ruptura total, e quer dizer, a imensas vanguardas a surgirem para todos os lados, para todas as direções, do que depois vai nos dar a dita arte moderna, não é? Temos então um Manet, voltando aqui a Manet, o nosso grande mentor dos impressionistas, renovador da pintura académica pela temática descomprometida e provocadora. Sim, não era bem visto. Lembrem-se de onde nós viemos. Nós viemos do neoclassicismo, nós viemos de uma pintura até romântica. Nós não venhamos ter uma figura assim, muito menos Manet, que tentou expor no salão, e é claro, era recusado, não queremos essas mulheres nuas no nosso salão academista, não é? Apesar deles retratarem mulheres nuas na academia, bem sabemos disso, temos nós próprios na nossa academia de Lisboa esses exemplos, mas depois na sociedade não era bem visto, porque aquilo era um treino para atingir, para estudar o corpo, para depois fazermos uma representação, realmente uma temática séria, digamos assim, como das pinturas que estivemos a ver antes. Por exemplo, portanto, eu estive a representar uma figura nua para agora conseguir fazer esta composição final. Neste caso não, Manet diz, não, isto é a pintura final, isto não é nenhum estudo do corpo, da anatomia, ok? Isto é mesmo o objeto final. Portanto, para além destas questões provocadoras, temos uma paleta clara sem gradação cromática. Como veem, não há grandes aqui zonas de sombra. Temos umas linhas muito fortes aqui nas limitações. Se vocês forem ver estas pinturas com mais atenção, não há grandes gradações cromáticas. É uma pincelada solta. Temos as texturas. Se vocês forem ao Google Art Project e aumentarem bastante estas pinturas, vocês vão ver mesmo a pincelada lá marcada. E, portanto, temos uma Olímpia, que não deixa de ser interessante o nome, representada desta forma. O que é que nós também temos em Manet? Por exemplo, o almoço da Rova com uma mulher nua. Pessoal, temos uma mulher nua. Eu sei que para hoje isto é normal, mas na época não era. Vejam bem, os homens estão vestidos. Também há limites, não é? A mulher pode ir nua, mas os homens não, têm que ir. Pronto. Depois há outras questões sobre a temática.
Posso deixar isso para outro vídeo, que não é agora importante para estas sínteses. E temos ainda também um pífaro, também deste autor, que nós começamos a ver já, estão a ver, estas já cores contrastantes, coloca as calças é quase só uma mancha, tem muito pouca limitação das dobras das calças, o casaco é uma mancha escura, a boina, e o fundo, que é um empastelado muito clássico até, de quem limpa a paleta na tela, digamos assim. Portanto, não tem propriamente um fundo caracterizado. O que é que nós temos então? Como eu disse, Manet não era aceito nos salões e, portanto, as suas obras que eram retiradas foram colocadas no salão dos recusados. Sim, tal como o nome diz, eram recusados do salão normal. E esta exposição, organizada pelo Napoleão III, era uma resposta exatamente a esses artistas que protestavam. Como é assim, nós não temos as nossas obras aceites, por isso Napoleão já estava um bocadinho também cansado, claro, e tinha alguma sensibilidade estética, digamos. Disse, ok, vocês querem um espaço, eu vou-vos dar um espaço. E temos um palácio industrial, inicialmente feito para a indústria, não era pensado para este objetivo, que depois começou a abarcar as belas artes e que é hoje o Grand Palais em Paris, que depois deu lugar ao Grand Palais. Ele foi destruído e foi construído o Grand Palais. O que é que acontecia com este salão dos recusados? Atraía um público disposto a ridicularizar as obras dos recusados. As pessoas iam de propósito a este salão para gozarem com as pinturas. Qual é o problema? Como todos os efeitos que têm sobre as pessoas ridicularizarem o que é que quer que seja, dá atenção. Portanto, dá visibilidade, mais visibilidade atrai ainda mais público, que o que é fácil é que as pessoas depois começaram a interessar-se por isto que saía do normal. E, portanto, eles acabou por ser positivo. Portanto, e como todos os efeitos de ridicularização ou negatividade, acabam muitas vezes por fazer ricochete. O naturalismo é o que vem a seguir e assim começamos a romper o caminho para o vosso querido Van Gogh, que vocês adoram tanto, A Noite Estrelada, e eu coloquei aqui a pintura já a pensar em vocês, é as grandes referências que vocês têm. Temos um naturalismo com uma pintura que é fora dos ateliês, como eu disse. Para além temos a fotografia, os próprios artistas recorrerem à fotografia e a gravuras, que já vamos bem mais à frente. Temos uns pintores que podem levar os seus materiais para a natureza e, portanto, pintam no local, ok? É uma representação objetiva do real, da paisagem, cenas do cotidiano e retrato. Tenho aqui um Camille Corot, a Ventania, uma das obras como exemplo, mas também vos trago aqui já uma transição ainda mais impressionista do que é esta pintura de Corot. Temos uma cena na praia de Baudin também, estão a ver? Começamos a caminhar, a sair daquela pintura muito académica, muito renascentista, digamos assim, e começamos a criar aqui pinceladas largas, já quase expressivas, não há muito detalhe. Temos uma mãe do Whistler, eu deixei esta por piada, tendo em conta o filme Se Conhecerem Mr. Bean, em que ele tenta fazer um restauro que corre mal, e é uma pintura que se enquadra no naturalismo, é a mãe do pintor que está aqui retratada, e as próprias pinceladas também já denotam, principalmente a da parede, e a própria roupa da mãe do Whistler, que é uma mancha negra, completamente, de pigmento preto. Vamos colocar pigmento aqui. E acabou. Negro doce ou outros, mas deixo isso para os alunos de tecnologias e para os vídeos de tecnologias dos pigmentos. Temos então o impressionismo, dito impressionismo. Saímos do naturalismo, saímos do realismo, entramos no impressionismo. Esta grande vanguarda que nós associamos a este módulo é um facto. Surgiu entre 1860 e 70 e os jovens artistas reuniam-se neste café em Paris, Guerbois, para discutir as suas atitudes e incertezas a respeito da arte. Já não lhes fazia sentido aquilo que era dado na academia. Já não lhes fazia sentido. Nós temos uma academia com séculos já em Paris. Muito difícil de continuar aquela linha académica. E pensem bem, vou-vos dar uma perspectiva que não trouxe para este vídeo porque já estava extremamente longo, que é, vou deixar isso para outro, que é a nossa academia foi fundada em 1836 e nós estamos nem 30 anos depois e eles já estão a dizer, não, o academismo não. E nós ainda estávamos a estruturar os nossos programas. Enfim, passando isso à frente, após a assunção do Segundo Império,
entre 1852 e 1870, portanto a década que nós andamos a falar, há uma estabilidade social e económica que permitiu este florescimento cultural. Isto acontece sempre. Eu sei que a história não se repete, mas há certos fenómenos que se repetem. E estabilidades sociais e económicas já aconteceu desde Roma. Nós temos este tipo de estabilização que dá florescimento cultural e artístico. Portanto, é isso mesmo que vai voltar a acontecer. Cultura, universidades e academias atraem a Paris personalidades e estudantes de todo o mundo ocidental. Atenção, portugueses foram muitos como pensionistas do Estado e não só, iam pelo seu próprio pé para Paris para beberem destas novas vanguardas, pois já estavam fartos do academia, já não lhes fazia sentido, muito menos com a existência da fotografia. A arte alargava-se cada vez mais ao mercado privado, a questão do salão, até que eles depois conseguiram o seu próprio espaço, à custa do som dos recusados, mas conseguiram as suas próprias galerias, começavam a expor impressionistas. Portanto, o salão, digamos o salão, como é assim conhecido, era dos academistas, aquela pintura muito, clássica, digamos assim, mais antiga. E as próprias galerias não alinhavam com isso e por vezes começavam a alinhar era com os impressionistas, bem que difícil, demorou o seu tempo, mas o que é facto é que as galerias tiveram um grande papel aqui, não foram só os salão. O impressionismo surge como uma reação ao intelectualismo sociopolítico do realismo e ao academismo da época, preso a estas questões do neoclássico módulo anterior e do romântico da pintura que já temos visto anteriormente. Portanto, chega disto. O que é que há mais sobre isto? Já temos a fotografia, não faz sentido continuarmos assim. Bem que a fotografia ainda não era a cor, atenção, mas mesmo assim já não estava a fazer sentido fazer essa representação tão mimética do mundo. E, portanto, deixei aqui um exemplo de qual Monet, atenção, bem, depois até podem olhar para as datas de nascimento, que já começa a fazer este tipo de expressão claramente impressionista. Temos outra ainda, também, que é a mulher dele, sabemos hoje que é a mulher dele, mulher com sombrinha, que já tem também estas pinceladas interessantes que vamos ver agora que são características do impressionismo. É uma pintura intuitiva, espontânea, realizada perante a situação, tem um imediatismo de percepção e de sensação do próprio pintor, que é transmitida para a tela, tem um interesse na captação da luz. É muito interessante esta questão da luz, isto dava só uma aula, a questão da luz no impressionismo, bem como as questões japónicas, como vamos ver mais à frente, e os efeitos sobre a natureza, as pessoas e os objetos. Portanto, esta questão da luz sobre todas estas questões de representação, eles vão explorar isto ao máximo. O tema realmente era o de menos importância, por isso é que nós temos uma mulher com uma sombrinha. Estão a passear. Então, não é propriamente um tema sociopolítico para chamar a atenção do que quer que seja. Os impressionistas preferiam pintar ao ar livre. O ar livre, atenção, pode-se assumir como fora do ateliê, pode ser numa cidade, pode ser, por exemplo, num recital, balé, seja o que for, um final de um arabesco, é fora do ateliê. Portanto, esse espaço convencional que se tem como ateliê, em que as pessoas é que vão lá e levam os seus desenhos e faz tudo lá dentro. Agora já não. É realmente uma técnica inovadora, executada no momento em que os pintores dispensavam a excessiva racionalização e teorização na arte. A pintura fazia-se exclusivamente através da cor pura, tirada dos tubos, lá está a importância dos tubos, com pinceladas curtas e rápidas e fragmentadas. Também estas pinceladas eram justapostas da cor com a lei das cores complementares. E já vamos ver quem é que disse, se calhar podemos fazer isto de outra maneira, que é o pontilhismo, já lá vamos. Portanto, eles utilizavam a sua própria tela como paleta. E isto realmente era um atentado ao academismo. Não, as cores são para ser misturadas na paleta. Se vocês vão à Rússia hoje, entram na Academia de Belas Artes e tentam misturar as cores na tela, boa sorte, não vão conseguir. Portanto, deixo-vos aqui um Camilo Pissarro, uma representação Montmartre, ainda existe esta avenida, bons restaurantes lá, e esta representação de uma vista aérea, que também é característica dos impressionistas. O que é que nós temos então? Neo-impressionismo, neo-novo. Lembra-se do filme do Matrix? Como é que ele se chamava? Neo. Portanto, o novo impressionismo. Portanto, já caminhámos, vejam bem, nós já saímos realismo, naturalismo, impressionismo, agora vem o neo-impressionismo, ainda vem uma coisa que é o pós-impressionismo, mas já lá vamos. Portanto, uma confusão de ismos que nós temos aqui, e daí eu não fazer uma grande extensão para este vídeo, que já vai ser por si longo, que é o neo-impressionismo
os pintores criticavam este impressionismo que não concretizava com rigor as teorias da cor. Eles chegavam à tela, misturavam aquilo lá e se calhar nem ligavam qual era a cor primária que ia com a outra para fazer uma determinada cor complementar. Cores complementares que se devem ou não juntar. Portanto, todas essas regras, digamos assim, mais tratadísticas, mais antigas do conceito de teoria da cor, que os impressionistas simplesmente ignoravam, não lhes interessava. Os neoimpressionistas então surgem como um desejo de evoluir esse impressionismo, vamos fazer melhor ainda, de acordo com as teorias científicas da cor, que também surgiam dos desenvolvimentos científicos e tecnológicos ligados à fotografia, portanto, à observação, à captação de luz, e todos os estudos e entendimentos sobre essa questão também levaram a que novas teorias da luz e da cor surgissem, se justificassem, se divulgassem e os pintores se interessassem por ela. Deixo-vos duas pinturas de Seurat, a Torre Eiffel para começar, e a segunda, a mais conhecida, que é o Domingo à Tarde no Grand Jatte. E este pintor é o mais interessante, ligado a um pontilhismo, como está aqui escrito. Descobriu então um método de execução que consistia em reduzir a pincelada a pequenas massas. Isto foi o início, até que ele culminou nisto, no pontilhismo, em que ele juntava, em pontos, juntava cores não misturadas, o que se chama de divisionismo, portanto estavam divididas, mas que juntas davam um efeito que ele pretendia a uma certa distância ao observador. E se observarem de perto esta figura, Google Art Project, e aumentarem, por exemplo, esta pintura, vocês vão ver que realmente são pontos, mas que a uma determinada distância, como por exemplo este vídeo, em princípio já conseguem perceber as formas, o que é, têm até uma noção de perspectiva, têm uma noção de espaço que este efeito de pontilhismo permite. Deixo aqui um aumento para tentarem ver um pouco mais este limites do pontilhismo, e são cores puras, estamos a falar de magentas, azuis, amarelos, branco, preto. O que é que ainda, como se não chegasse, todos estes ismos, e não são todos os que eu trago aqui, temos um pós-impressionismo, o que vem depois. Portanto, temos um impressionismo, temos um novo impressionismo e não, temos um pós-impressionismo. Não, isso já não faz sentido, vamos avançar ainda mais. Que surge já no final do século, entre 1880 e 1900, e deriva do impressionismo porque separa a representação mimética da natureza e nega a necessidade de passar uma mensagem. E é aqui que vocês vão começar a ver o vosso Van Gogh. Eu trago-vos uma primeira representação, pintura de Van Gogh, não sei se vos está a lembrar, se calhar um bocadinho Paula Rego, mas é por aí, Paula Rego conhece perfeitamente estas obras de Van Gogh, mas temos então a que vocês adoram, por influência do Delacroix e dos impressionistas temos, e não só, vou já mostrar também outra coisa, a Noite Estrelada de Van Gogh, que vocês admiram tanto. Temos também aqui várias influências, não só Delacroix e dos impressionistas, mas também temos de Hiroshige e Ukiyo-e, que é arte japonesa. E, por exemplo, do lado esquerdo temos uma gravura japonesa de Hiroshige e temos uma cópia de Van Gogh. Van Gogh não foi lá, mas copiava, recebia. Já temos rotas muito estabelecidas, estamos no século XIX, portanto temos tudo isto estabelecido. E, por exemplo, uma das pinturas também mais bonitas que temos de Van Gogh, de uma cerejeira, que já tem esta influência, estão a ver os traços, ele marcar a sombra através de uma única só pincelada, que começa a surgir esta, então, vontade de criar estes efeitos muito à influência dos japoneses. Daí também os japoneses admirarem tanto e apreciarem tanto os impressionistas e a pintura desta época, porque veem na pintura dos impressionistas a sua própria arte, do período Edo, por exemplo, em que se inseria Hiroshige, que é um dos maiores influenciadores, porque foi um gravador que teve a sua obra pelo mundo inteiro e, portanto, foi dos mais divulgados. Por exemplo, esta gravura de Hiroshige e, por exemplo, a Noite Estrelada, esta parte do fundo, que temos claras relações com a onda, por exemplo, não é? Vou perceber. Temos também outras figuras do pós-impressionismo, não é só Van Gogh, temos um Cézanne que trabalha a forma. Como é que nós podemos atingir um objetivo de representação do objeto? Por exemplo, através de esferas, cones e cilindros. Ele acreditava piamente nisto, tanto que representava com faces muito geométricas aquilo que ele desejava representar. Temos uma montanha de Saint-Victoire, deste Paul Cézanne, que tem essa mesma, vejam só, esta representação quase cúbica e a montanha em arestas quase cortadas. É muito característico de Cézanne. Temos obras também de natureza morta do mesmo género, muito interessantes, que podem pesquisar. Outra figura que nós também temos é um Gauguin mais simbolista,
e aí simbolismo, ismo, tá, estamos nós nos ismos, tudo o que é ismos, mas de facto Gauguin surge como uma reação contra o naturalismo, o realismo e o impressionismo, portanto tudo o que está antes, continuamos. Estes pós-impressionistas, não, isto já não chega, mas é evoluir, vamos andar para a frente, valorizando o mundo subjetivo e da interioridade. Ao contrário das que nós temos visto anteriormente, podem ser paisagens ou podem ser simplesmente explorações artísticas, por exemplo, de Van Gogh, que é o facto que Van Gogh é Van Gogh, nós não conseguimos propriamente explicar muito para além disto, mas temos um Gauguin já simbolista, portanto, quer transmitir uma ideia, um mundo subjetivo, qual a minha sensação, uma reflexão de interioridade que ele representa, por exemplo, com o Cristo Amarelo, que é uma das pinturas mais interessantes e que já estão a ver que esta pintura de academista não tem nada, portanto, de representação realista, digamos assim. Acho que para terminar, exatamente, trago-vos Toulouse-Lautrec, um pintor da vida boémia, muito conhecido por isso, mas que esteve muito próximo dos impressionistas. Apesar de não partilhar o gosto dos impressionistas, ele também recebeu influências das estampas japonesas, tal como Van Gogh, e um gosto pelo desenho linear e delicado. E temos, por exemplo, aqui do lado esquerdo, uma gravura de Toulouse-Lautrec e ao lado uma gravura também de japonesa, provavelmente de Hiroshige. E depois uma pintura que vos deixei aqui, a Toilette, portanto, vou realizar a Toilette, de uma francesa, provavelmente, de Toulouse-Lautrec, uma vida íntima, não há propriamente um tema, não é? Não estamos aqui a denunciar questões político-sociais, pelo menos de forma objetiva, claro. Podem haver muitas interpretações, a arte é mesmo isso, são interpretações, mas temos então um linear, uma estética, uma plástica muito linear que já não está longe daquilo que começámos a ver. Para vos relembrar, por exemplo, o Courbet, que já começa assim um empastelado, não é? Esta plástica já de esponja, mas que não está bastante longe do que nós vamos acabar a aula com o Toulouse-Lautrec ou até com o Van Gogh, isso então é o exponencial, mas deixo-vos aqui por ordem temática e cronológica. Deixo-vos também, vou-vos deixar um link sobre um vídeo muito interessante sobre a perspectiva das coisas, foi uma exposição que esteve patente na Gulbenkian, parte da natureza morta na Europa. Deste período é muito interessante as representações, e há muitos dos ismos lá representados e vocês podem explorar. E deixo-vos também, para terminar, a importância da fotografia. Esta questão da fotografia que nós abrimos no início, então aí não falamos da fotografia, falamos. Deixo-vos aqui um dos exemplos que justifica a importância da fotografia neste período do 1900, que é a utilização da máquina fotográfica como instrumento de educação e alerta mais do que uma procura estética. Portanto, deixámos a pintura com essa procura estética, ok? E a fotografia vai passar a ser um instrumento de divulgação do que é que se anda a passar. Ainda hoje é, se pensarem nisso, os telemóveis na altura eram máquinas fotográficas. E, por exemplo, esta figura de Louis Wine, uma homenagem ao drama humano dos imigrantes, que foi um grande período, lembrando que os imigrantes, esta fotografia, ele era americano, esta fotografia de os imigrantes italianos que estão a chegar, que é isso que está aqui à direita, desta família italiana no ferryboat de Hellis Island, desculpem, onde era um ponto de alfândega, portanto, para as pessoas se identificarem para entrarem nos Estados Unidos da América. E para vos dar uma ideia que deixo aqui, entre 1880 e 1900, portanto, em 20 anos, entraram 9 milhões de imigrantes nos Estados Unidos, portanto, daí ser um país de imigrantes, e esta questão do dramatismo desta situação de imigração por vários fatores, como sabemos da história, que levaram pessoas a abandonar os países, as suas origens, para procurarem uma vida melhor, e ainda, até muito recentemente, tem sido essa bandeira dos Estados Unidos, procurando uma vida melhor, e não deixa de ser interessante que já tem muito tempo essa mensagem, que começou aqui em 1900. Espero que não tenha sido demasiado extenso. Começámos com a fotografia, acabámos com a fotografia. Deixo-vos aqui uma síntese do que é os ismos. Espero que tenha sido útil e até um próximo vídeo, até uma próxima aula.